Oi, gente. Hoje eu, Melissa, Ana Clara, a Bruna e a Duda vamos apresentar um trabalho sobre proteínas e aminoácidos. Então, a Melissa vai começar aí falando para vocês. Então, o que são os aminoácidos? Aminoácidos são moléculas orgânicas, que é a unidade fundamental para a produção das proteínas. O aminoácido é formado por um carbono central ligado a um hidrogênio, uma carboxila e uma amina, e um radical. A gente pode separar os aminoácidos em aminoácidos essenciais e não essenciais. Os essenciais são o que o nosso corpo não produz, então a gente precisa conseguir ele de alguma maneira, que é pela comida. Com isso a gente consegue pela carne, o leite e o ovo. E os não essenciais são o que o nosso corpo próprio produz. Bom, existem 10 tipos de aminoácidos que são essenciais. Dentre eles temos como exemplo a leucina, que atua como fonte de energia na realização de exercícios físicos. Temos também a valina, que atua na formação dos músculos e pode ser encontrada em carnes, sementes, ovos e etc. E as outras são essas daqui. Bom, os aminoácidos eles podem ser classificados em 4 grupos diferentes de acordo com as características das cadeias laterais deles. Então, a gente tem os aminoácidos com as cadeias laterais apolares, com as cadeias laterais polares, tem os aminoácidos ácidos e os aminoácidos básicos. Uma molécula ela pode ser determinada como polar ou apolar de acordo com a geometria dela. E as apolares são quando não existe diferença de eletronegatividade entre os átomos, e as polares é quando tem diferença. Então, tem um polo positivo e outro polo negativo. E os aminoácidos ácidos, eles são os aminoácidos que eles têm a cadeia lateral com a carga negativa, por causa da carboxila da cadeia lateral dele. E os básicos, eles têm o grupo amino nas cadeias laterais. Alguns exemplos de aminoácidos e suas funções são a leucina, a isoleucina e a valina. Eles são conhecidos como BCAA e eles ajudam na reparação muscular e eles ajudam também no aumento de proteínas e na produção de energia durante atividades físicas. Tem também a arginina, que ela ajuda na memória e melhora a resistência física. E ela pode ser utilizada como suplemento para treino muscular, academia, essas coisas. E tem a alanina, que ela ajuda na obtenção de energia do organismo. Os aminoácidos, eles são essenciais na formação de proteínas, já que cada proteína possui uma determinada sequência de aminoácidos, formando assim a sua conformação tridimensional. O que são proteínas? Proteínas são macromoléculas formadas por um ou mais peptídeos. Peptídeos são polímeros de aminoácidos. As proteínas são formadas por oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e enxofre. E é bastante raro a gente encontrar fósforo nessas macromoléculas. As proteínas são de grande importância para nós seres vivos, como, por exemplo, ela é 50% responsável pela formação da massa seca de grande parte das células. E ela também pode funcionar como um catalisador. O catalisador, ele altera a velocidade de uma reação. E as proteínas também são responsáveis pela defesa do organismo, e elas também estão presentes em outras várias importantes funções do nosso organismo. Fazendo uma dieta vegetariana, já que não pode comer carne, né? Bom, os vegetais eles são capazes sim de fornecer todos os aminoácidos essenciais. Só que para isso você precisa ter uma dieta bem abrangente, ou seja, você precisa comer grão de bico, feijão, por exemplo, ovos, diferentes tipos de cereais, etc. Bom, os alimentos mais ricos em proteínas são aqueles de origem animal, como carne, peixe, ovos, leite, queijo, iogurte, entre outros. Esses alimentos de origem animal, eles são de maior qualidade e eles são utilizados pelo organismo mais facilmente.
Além desses, a gente tem também os alimentos de origem vegetal, que são as leguminosas, como ervilhas, grãos, soja, entre outros. Esses alimentos de origem vegetal, eles são utilizados em uma dieta mais equilibrada para o bom funcionamento do organismo. Além disso, ele também é base da alimentação de pessoas veganas e vegetarianas. A desnaturação é um processo no qual moléculas biológicas perdem suas funções devido a mudanças que ocorrem no meio, como elevação de temperatura, variação de pH, entre outros. E é mais comum de acontecer esse processo com as proteínas. O processo de desnaturação proteica ele ocorre quando o meio é alterado de forma que mude a estrutura tridimensional da proteína, alterando assim suas atividades biológicas. A desnaturação da proteína ela não altera as ligações peptídicas entre os aminoácidos, porque a sua estrutura primária ela ainda assim é mantida. Bom, no slide nós citamos 2 exemplos de desnaturação, mas eu vou falar aqui apenas de um, que é quando a nossa temperatura corporal se eleva muito, quando a gente tem febre, e a gente tem que controlar rapidamente para que não haja perda de funções e proteínas que são essenciais nas nossas vias metabólicas. Quando a temperatura se eleva acima de 40 graus, elas podem levar à inatividade de algumas enzimas, que depois podem causar danos muito graves ao nosso corpo, que são irreversíveis. Então, agora a gente vai falar sobre a experiência. Para fazer ela é bem simples, você vai pegar um pouco de álcool, um ovo e um prato. Você vai quebrar o ovo, botar dentro do prato e depois jogar um pouquinho de álcool em cima do ovo. E vai deixar ele ali um tempo. Depois de um tempo, você vai perceber que a clara dele ficou branca, como se a gente tivesse fritado ele. Então, por que isso acontece? As interações não covalentes que existem na proteína, que mantêm a estrutura da proteína, elas são muito frágeis, então é muito fácil desfazer elas. Pode desfazer elas usando calor, que é a gente fritando o ovo, usando pH, com detergentes e solventes orgânicos, entre outras coisas. Dessa vez, para essa experiência, a gente usou um solvente orgânico, que é o álcool, e desfez as interações. Isso se chama desnaturação, que a Dudinha já explicou. Agora eu vou deixar o vídeo para vocês verem de eu fazendo a experiência.